Bom, gente, vamos fazer a outra parte do exercício, tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, como que nós vamos acionar... Antes, deixa eu só deletar, que eu quero fazer de novo. Ó, vou fazer de novo aqui. Tá? Vou deletar o que eu fiz na aula passada para fazer novamente. Tá? Já faz uma revisãozinha aqui. Bom, seguinte, pessoal. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... Você pode criar a variável ou por aqui, ou você pode criar a variável diretamente por essa telinha aqui. Vocês escolhem, né? É o seguinte, eu quero ligar o motor pelo C#, usando lá o protocolo Modbus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, no meu ambiente aqui de programação, eu vou inserir uma nova variável, tá? Vou chamar ela de acionamento motor. Essa minha variável aqui, ela vai ser do tipo booleana, porque eu quero ligar e desligar, e ela vai estar atrelada ao quê? Ao endereço ou uma variável na rede. Então, você vai vir aqui em Modbus. Lembrando que eu já expliquei isso daqui, tá? Só estou fazendo uma revisão. Você vai chamar a sua variável aqui. Olha lá, ó. Ela está aqui em user POU, user prog, tá? Acionamento motor. Vou dar um OK. Deixa eu fechar aqui, ó. Bom, que tipo de dado que ela é, gente? Bom, como eu expliquei para vocês, quando eu chamo uma coil, quer dizer que eu estou trabalhando com dado booleano. Qual é o endereço que ela é? Primeiro endereço no CLP. Lembrando que o CLP ele tem um offset de endereçamento. Então, o endereço 1 no CLP é o endereço 0 no C#. Então, quando vocês vão fazer lá o write single coil, lembra lá? Lá no C#, o write single coil, você vai chamar o endereço 0. Sempre o endereço a menos que está aqui no CLP. Nesse CLP aqui, nesse caso específico, tá? Tem um offset. Bom, lá no meu ambiente de programação, já tenho minha variável criada, já está linkada na rede. Então, como que eu vou fazer aqui para poder acionar o motor? Bom, de forma bem simples aqui, gente, ó, a minha saída onde está ligado o motor é na Q0.0. Aqui, ela está denominada de Q00. Certo? Ela está mapeada aqui. Como que eu sei, professor? Se você vier aqui a Integrated I/O, ele vai mostrar tudinho para você, tá? Só você clicar aqui em Integrated I/O, você vai ver aqui, ó, por exemplo, mapeamento de entrada e saída. Aí aqui eu tenho saídas digitais. Você vai saber, ó, a primeira saída do CLP, que é onde a gente ligou o motor, está com o nome de Q00. Se você quiser mudar esse nome aqui, você pode, tá? Mas eu vou manter aqui o padrão, tá bom? Então, a Q00 recebe quem? Ela recebe quem? Recebe sinal de quem? Do acionamento motor, tá? Vamos vir aqui em compilar, gerar código. Faço isso para testar. Esse ambiente de desenvolvimento está errado aqui a sintaxe, tá? Assim, ó. Dois pontos. Aí. Esse carinha aqui, gente, essa IDE de programação do CLP, ela está longe de ser um Visual Studio, né? Está muito longe. Então, eu não tenho os mesmos recursos que o Visual Studio. Por isso que às vezes eu gosto de escrever o código e sempre, depois que eu escrevo, eu venho aqui em compilar, gerar código. Para quê? Para eu testar para ver se está tudo certo. Então, nesse caso aqui, não deu nenhum erro, né? E o operador de atribuição do texto estruturado do CLP é sempre dois pontos igual, tá? Então, nesse caso aqui, o meu motor vai receber o sinal de quem? De uma variável do tipo booleana, que está o quê, gente? Endereçada na rede. E qual é o endereço, professor? Endereço 1, que no caso de vocês é o 0. Então, quando você escrever o write single coil, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o nível lógico 0 e 1 nessa variável aqui, e o valor dela eu estou atribuindo a quem? A quem? A Q00, que é a saída, né?
Beleza? Bom, e no caso, eu posso até colocar assim, ó, Q00, posso colocar aqui, ó, saída onde está ligado o motor da esteira, né? Lembrando que para comentário é semelhante ao Visual Studio. Então, barra você faz comentário de linha. Agora é o seguinte, o meu sensor, tá? Como que eu vou receber o sinal do meu sensor? Vamos pensar o seguinte. O sinal do sensor, gente, ele está na I00, na primeira entrada. E eu preciso fazer uma variável que vai ficar contando. Certo? Então, se eu vou ter uma variável que vai ficar contando, porque é o seguinte, essa variável contador, ela vai ser uma variável que vai ser preenchida pela sua aplicação web, não é? Você que vai falar qual que é o nome da receita e qual a quantidade que tem que rodar na esteira. Então, essa variável vai sair do C#, esse valor vai ser transportado do C# direto para o CLP nessa variável quantidade. E quando eu ligar, ó, você viu aqui que eu coloquei Q00, né? A gente vai ter que modificar algumas coisas aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, mas a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui. Beleza? O liga e desliga do meu processo aqui vai depender de algumas condições que a gente vai ter que pensar daqui a pouquinho, tá? Bom, o sinal do sensor ele vai estar na I00. Como que eu posso detectar um sinal de um sensor? Qual recurso de programação e de lógica a gente usa para detectar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Estrutura condicional. Não if? Então, se o quê? Eu receber informações na I00, booleana, então, olha lá, eu vou criar uma variável aqui agora, ó, vou criar uma variável aqui chamada de quantidade, certo? Que tipo de dado que ela vai ser, gente? Agora ela vai ser uma word, né, uma palavra em 16 bits, tá? Por que uma variável em 16 bits? Porque agora é um número inteiro. E ela sempre vai inicializar com 0, tá? Se você não gostar de ficar criando variáveis assim, ó, pela tabela, você pode vir aqui em visualização por texto e a criação e declaração de variáveis também é programada, tá vendo? Eu criei aqui uma variável chamada quantidade, do tipo word, e fiz a atribuição do valor 0 para ela. Então, essa função var, endVar, ela é uma função que vai receber todas as suas variáveis, tá vendo? Aqui você faz a declaração de todas as suas variáveis. Beleza? Então, cara, sei lá, se eu receber um sinal aqui na I00, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar a minha variável quantidade, vai receber o quê? Um acumulador, não é assim? Não é? O acumulador não é assim? Então, toda vez que eu receber um sinal na I00, ele vai atribuir 1 nessa variável quantidade. Então, quantidade começa com 0, recebe 0 mais 1 fica 1. Próxima vez que passar a mão no sensor, ou a peça passar pelo sensor, aqui vai estar valendo 1. Então, 1 mais 1, 2, isso daqui vai incrementando. Né? Vocês lembram disso aí quando vocês usam o for, né? Vocês usam 1. Tá? Então, é basicamente isso. Agora, podemos fazer um teste assim, professor? Podemos fazer um teste assim, se você quiser. Tá? Será que vai rodar assim? Vai. Vamos fazer por partes, para depois a gente ver se vai dar algum erro. Se for, a gente já conserta aqui. Eu vou compilar, vou descarregar a programação, vou ligar o motor da esteira e lá vocês vão colocar uma peça. Vamos ver se aqui vai contar. Tá? Não deu nenhum erro. Vou descarregar a programação aqui no... Pode pegar uma caixinha ali, ó. Tem uma caixinha? Vamos passar ela, tá? Vamos testar aqui a programação, vamos ver se vai funcionar bonitinho do jeito que eu estou pensando. Ó, aqui ele está pedindo para escanear porque o CLP saiu aqui da rede. Vou dar um gate aqui de novo.
Ó, selecionei, vou descarregar. Enquanto isso, gente, o que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui a minha aplicação no C Sharp para poder comunicar com ela, tá? Eu acho que eu coloquei aqui como Modbus, se eu não me engano. Acho que a aplicação que eu tinha feito era aqui, ó, Modbus. Deixa eu descarregar a programação primeiro. Descarregando a programação. Descarreguei a programação. Se a CPU do CLP aparecer aqui em stop, você vem aqui e dá um play. Tá? Deixa eu abrir aqui a minha aplicação. É ela mesmo. Vou dar um zoom para a gente ver. Ó, vou ligar aqui a esteira. Certo? Vamos ver se ela vai escrever aqui nessa variável acionamento motor. Olha lá. Tá ligado lá a esteira? Tá na Q00? Ó. Teoricamente aqui era para ter ligado a esteira, né? Mas. Vê se acionou a saída Q00 aí. Bom, enfim. Passa a mão lá no sensor. No I00. Ó. Você viu que ele passou uma vez a mão? Olha o que aconteceu aqui. Passa a mão e permanece. Ó o BO. Tá certo isso? Você concorda comigo que quando a peça passar, ela não vai simplesmente acionar uma vez, ela vai ficar parada na frente do sensor e depois ela vai sair? E numa dessa daí, não vai contar direito? Então já temos um problema aqui, né? Então temos um problema aqui. Tá? Deixa eu fechar. Fechar. O que a gente vai precisar fazer, gente? Tem como você resolver isso daqui, por exemplo, com estrutura condicional, que também dá. Mas tem uma outra forma, que no CLPs ele tem um recurso que a gente chama de detecção de borda de subida e detecção de borda de descida. Né? O que seria essa detecção de borda de subida? Quando você coloca uma entrada como borda de subida, o que ele faz? Quando ele detecta um sinal na entrada, o primeiro sinal que ele recebe, ele guarda e fala assim, ó, recebi o sinal, não vou mais atuar, enquanto esse cara não voltar para 0, para depois voltar para 1 de novo. Você entendeu o que eu estou falando? Isso a entrada convencional é o seguinte, ó, mandei sinal para a entrada, ele fica acionado constantemente. Então, se está dentro do if, ele fica executando aquele if constantemente. Quando eu faço uma detecção por borda de subida, o que ele faz? Detecto uma vez, executo uma vez, por exemplo, que está lá dentro do if, e fico parado, até voltar para 0 de novo. Se ele acionar em 1, aí eu aciono novamente. Então, ele espera essa transição. Então, ele é um acionamento por transição, que é diferente de um acionamento convencional. O acionamento convencional, enquanto você aciona, ele fica girando ali, ele fica executando. O acionamento por transição, no caso aqui de borda de subida, ele espera você sair de 0 para 1 para acionar e executa uma vez só. Para ele acionar de novo, ele tem que sair de novo de 0 para 1. Então, fazendo isso, gente, eu já resolvo o problema. Como que eu faço isso? Tá? Eu preciso aqui criar uma outra variável, né, que vai trabalhar com esse estilo aqui. Eu vou chamar ela aqui, ó, de sensor. Tá? Sensor borda, vou colocar assim, ó,
borda de subida, BS, tá? Ela vai ser, gente, ela vai ser uma variável do tipo, deixa eu ver se eu não esqueci aqui, é a fRising. Quer ver? De cabeça agora eu não vou lembrar. Pera aí. Dá pra gente pesquisar aqui, ó. Se você voltar para cá, vou criar por aqui, ó. É sensor, borda de subida. Que tipo que ela vai ser? Assistente de entrada. E aqui, vou pesquisar por F-Trigger. Aqui, ó. Ah, não, perdão, é R-Trigger. Rising, que é detecção de borda. Aqui, ó. R-Trig, tá vendo? Então, o tipo do dado aqui vai ser R-Trig. Beleza? E olha só como que eu vou fazer aqui, gente. O meu sensor, borda de subida, ele é nada mais, nada menos que uma funçãozinha, tá? Qual que é o argumento dessa função? Padrão. CLK recebe quem? I00. Então, toda vez que eu estou fazendo isso daqui, eu estou informando para a minha variável aqui do tipo RTrig, que seria Rising Trigger, que a minha I00 vai ser detectada por borda de subida. Tá? Posso até colocar o nome aqui, gente. Ó. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou criar uma outra variável aqui, chamada sensor, para ficar bem didático. Tá bom. Então, nessa minha variável aqui, chamada de RTrig, ele vai detectar a borda de subida para a entrada I00, tá? Mas o resultado dessa borda vai ser armazenado aonde, né? Dessa transição, vai ser armazenado aonde? Então, aqui, eu vou criar uma outra variável chamada de sensor, e sensor vai receber quem? Sensor BS, que está detectando aqui por borda de subida, ponto Q, tá? Então, esse ponto Q, ele indica, ele vai pegar o quê? O resultado da transição da borda de subida, certo? Referente a essa minha variável aqui, que eu acabei de criar aqui como RTrigger, que é para trabalhar com borda de subida, está sendo detectado, que está detectando aqui, que está trabalhando aqui com a I00, e o resultado dessa transição de borda de subida vai ser armazenado aonde? Sensor. Então, agora, aqui vem sensor. O ponto Q é indicar o seguinte, ó. Sensor, variável sensor do tipo booleana, está recebendo quem? A minha função de detectar a borda de subida, que está relacionada com a entrada I00. Ponto Q, que seria o ponto Q? O ponto Q é, estou pegando o sinal de transição. Imagine que isso aqui é uma função, isso daqui é um return dessa função. Entendeu? Para vocês, cabeça de programador, isso aqui é o retorno da função. Tá? E aqui eu armazeno em sensor, e a minha sensor está aqui dentro. Agora, toda vez que eu passar a mão no sensor, ela vai detectar uma vez só. Vamos fazer um teste? Deixa eu carregar primeiro. Ah! Não, tá certo. O funcionamento do motor tá certo. Esqueci de uma coisa aqui, mas tudo bem. Os outros PCs não deram certo porque ele puxou também. Os outros PCs não deram certo porque ele puxou também. Vamos descarregar. Não estava aparecendo. Isso é o primeiro PC. Tá ouvindo? Exagero. Bom, tá, deixa eu jogar 0 aqui.
Passa a mão no sensor aí. Olha lá, passa e fica. Tá vendo? Ó? O sensor está acionado e ele contou só 2. Rapidão. Agora vai rapidão. Aí, ó. Agora está contando peça. Tá vendo? Agora ele só vai fazer o acionamento se ocorrer essa transição. Tá? Agora, qual que é a missão de vocês, gente? A missão de vocês é... Já coloquei aqui uma estrutura base para você acionar alguma coisa, inclusive acionar via rede. E eu coloquei outra estrutura base para quê? Para você poder detectar o sinal de um sensor com borda de subida. O que a gente vai fazer? Lá no C#, quando você carregar um programa que o cara programar através da aplicação web, ele vai determinar o quê? Ele vai pegar qual é a quantidade máxima que pode rodar naquela esteira. Certo? Então, essa quantidade máxima, você tem que transmitir para cá. Então, ela vai ser uma informação do tipo holding. Certo? Ela não é mais um write single core, ela agora é uma write single register. Então, aqui ela vai ser uma holding. Vocês já fizeram isso, né? E essa variável que você transmitir para cá é o seguinte: quando eu ligar a esteira, ela vai ligar. Só que conforme for passando as peças, vai contando nesse contador. Quando o contador chegar no valor igual que você carregou pelo C#, que está atrelado ao cadastro que o cara fez uso lá na página web, a esteira tem que parar. E como é que eu reseto? A gente vai colocar mais um botão ali. Pode ser um botão no próprio C# para fazer assim, ó, reset. Aí o que o reset vai fazer? Vai zerar a variável e ele pode ligar a esteira de novo e recomeçar todo o ciclo. Beleza? Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho e depois eu faço mais um pouco caso vocês patinem.